Olá, amigos fraternos do Trilha Espírita. Hoje é um dia muito importante para conversarmos sobre o capítulo 5, Medos e os Indicadores de Crenças Limitadoras. Eu penso que é um dos pontos mais interessantes desse livro, porque são justamente onde paralisamos, onde nossa criança interior nesta jornada fica automatizada, sem perceber que está sendo movida, no caso, treinada, paralisada pelo medo e pelos traumas. Numa visão da psicologia tradicional, nós entendemos como pensamentos e regras bastante difíceis de serem superadas, né? Elas são instaladas ao longo da infância e vão nos acompanhando ao longo da vida toda. Quando a gente ilumina isso com uma visão espiritual, a gente vai entendendo que isso se torna ainda mais difícil e mais profundo porque temos a jornada do espírito na sua evolução para a amorosidade. Então, nessa alfabetização da amorosidade, vamos tendo que nos despirmos, né? Nos despedindo muitas vezes dessa falsa sensação de grandeza que nosso espírito, por conta de estarmos imaturo e presos às questões egóicas, não permite que vivamos de forma plena e como um estudante que está explorando, que está aprendendo e que está podendo fazer todo esse processo com mais leveza, porque tem todo o amor do Pai. Por que eu falei assim? Porque o livro traz uma reflexão sobre o patamar interno de acreditar que somos realmente muito importantes. Aqui eu sempre falo da questão do ego, né? Que o ego traz também identidade, então a gente não pode transformá-lo num único vilão. Mas quando a gente ilumina esse sistema à luz da doutrina espírita, por exemplo, a gente vai compreendendo que quando ficamos fixados nesses padrões, é que se tem a desarmonia, o desequilíbrio, a instalação das doenças, principalmente as psiquiátricas. Então vamos pensar o seguinte: se o medo é uma emoção e ele me indica onde estão as crenças limitantes, limitadoras, eu preciso começar a entender e a conversar com o meu medo, para saber qual é a lição que existe ali. Quando a gente olha desta forma, tudo se torna mais leve, tudo se torna muito mais curativo. E essa é a mensagem mais bonita que tem nesse capítulo. Porque aqui fala sobre o desamor, fala sobre o não merecimento, porque as crenças limitadoras, elas trazem esses pensamentos. E com isso você vai desenvolvendo um repertório que limita as suas ações. Que aqui no livro também, de uma forma muito bonita, eles chamam de talentos. Uma porque você não é merecedor, outra porque você tem receio do abandono, outra porque você está traumatizado, paralisado, por experiências que muitas vezes são reforçadas na jornada atual. Então é um grande desafio começar a fazer uma nova leitura e uma nova forma de compreensão, onde está a sua cura. Muitas vezes precisamos sim de ajuda de profissionais que cuidem de cada área de uma forma específica, respeitosa, séria e ética. Agora, isso não nos impede a compreensão maior do que acontece em termos de evolução. Eu gosto de diferenciar um pouco, porque quando falamos de evolução, estamos falando sim do espírito, estamos falando sim das reencarnações. Aí sim nós vamos entendendo muitas vezes as fixações que acontecem por conta da dificuldade de acionar a vontade do espírito e esta vontade ser capaz de iluminar todo o sistema psíquico e todo o sistema de vontade e todo o sistema de ações comportamentais que vão trazer de fato mudanças para a nossa vida. Mas o que a gente precisa entender é que trazemos um aparelho psíquico quando encarnados. Enquanto criatura temos uma mente, temos um lugar que precisa ser trabalhado emocionalmente também. Tá? Isso precisa ser feito de forma correta, de forma séria. Senão as culpas e as sensações de incompetência e impotência vão se tornando mais algemas e maiores fontes de medo. E aí começam a se reproduzir, se reprocessar sempre o mesmo padrão de conduta. E com isso não tem mudança na vida. E muitas vezes a mudança que a gente fala aqui é a interna. É o seu olhar sobre você mesmo, é o seu olhar sobre a vida, sobre as situações da vida. Quando você tem essa doçura dentro de você e para com você, fica mais fácil de você ter compaixão
também por você e pelo outro, que é diferente da pena da vitimização, né? Você entende a responsabilidade que você tem sobre o seu processo e começa a assumir posturas que te ajudam a agir de uma forma um pouco mais diferente. Quantas vezes lutamos, corremos e temos a sensação de que não chegamos a lugar nenhum. O bonito desse livro é quando ele fala que justamente é nesta hora que você precisa mais se acolher e mais se amar. É justamente nessa hora, quando seus medos gritarem, é que você pode e deve parar e olhar para você, cuidar de você. Porque todas as crenças são como pilares estruturais que direcionam a nossa vida. E se você, por alguma razão, não consegue evoluir, olha a palavra que eu estou usando, evoluir. Estamos pensando então no espírito, tá? Que é justamente essa capacidade de amorosidade que traz a nossa cura interior. Essa é a visão do livro, tá? Você consegue muitas vezes, para mexer nessas estruturas, inclusive nesses apegos e nessas formas de dores, porque são dores do existir, vai ficando mais fácil quando você tem a concepção já que ali existe um lugar que precisa ser cuidado, precisa ser iluminado, tá? Então, o medo é uma reação natural, uma emoção linda por esse lado, porque ela tem a função de nos proteger. Ela tem a função de nos preservar a vida. O problema é quando isto acontece de uma forma que você fica travado. E o livro aí traz uma reflexão muito interessante, que é justamente sobre a nossa ilusão de grandiosidade. E como é difícil para o espírito, eu estou falando em espírito, que é a linguagem do livro, olhar e falar, meu Deus, eu sou tão pequeno assim, quer dizer, então eu não tenho valor. E se ele entrar por esse caminho, e aí associado às vivências que ele vai ter desde a infância dele, virou um caos. Virou um caos porque ele já confirma que realmente o desamor é um estado psíquico emocional de baixa autoestima, o desvalor, enfim, é tudo consequência dele mesmo. E fica difícil não acreditar nisso. E quando a gente ilumina isso é o desapego, isso é a aceitação da humildade, é a aceitação que estamos aqui com várias passagens, com várias oportunidades para recomeçarmos e para aprendermos, a crescermos. Evoluir é isso, é desprender, é tornar-se grande aos olhos de Deus. E tornar-se grande aos olhos de Deus é aprender a amar o próximo, assim como Jesus pede para que a gente faça. E amar o próximo e como a ti mesmo, né? A gente precisa entender que nós seremos convidados em cada reencarnação a fazer uma passagem, né? Transmutar justamente as nossas crenças limitadoras, porque elas nos levam exatamente aos apegos mais íntimos do ego. Aqui, mais uma vez, uma visão do ego num sentido como se ele fosse um vilão. Não é isso, tá? Mas ali mostra o quão distante estamos da nossa evolução no sentido da amorosidade e da grande libertação que existe quando conseguimos nos expandir nessa luz, tá? Então, tornar essa caminhada menos dolorosa é deixar nascer a esperança, é crer na esperança. E para isso o fator da fé é tão importante para a maioria da humanidade. Por isso que as pessoas que têm fé, elas passam por esse processo de uma forma mais harmônica, de uma forma menos adoecida, embora tenha momentos em que isto não tem como não adoecer ou não tem como não ter uma resposta disfuncional. E tá tudo bem, né? Afinal, estamos aqui para aprender. O medo, ele pode te ajudar a romper limites. E, por outro lado, ele vai mostrar onde estão as suas maiores sombras. Como diz no livro, medo de errar é medo da crença de incompetência ou do perfeccionismo. Então, você se esconde, você não vai, você evita, né? O medo de competir pode estar escondendo a crença de que temos que ser sempre os melhores. Então, são aqueles sistemas de pensamentos, de cobrança. Tá muito ligado no perfeccionismo também, tá? Mas são aquelas pessoas que nem tentam, nem vão. Tem uma prova para fazer, tem uma vaga para concorrer,
mas ela já vai com o não. Ela mesma já coloca o não para ela. O medo do desamparo costuma se esconder a crença que o amor alheio é mais importante do que o alto amor. Veja bem, se eu não tiver exercitado em mim todas as plasticidades, né, dos comportamentos amorosos, como eu vou conseguir exercitar com alguém isso? É mais fácil você estabelecer o sistema de codependência, né, e de vitimização, porque o seu mundo não é o seu mundo. E quando você pratica o autoabandono, você vai para o vazio existencial. E se você está no vazio existencial, significa que a sua alma se afastou. E a alma, ela precisa estar vinculada de alguma forma a tudo que é nobre, a tudo que é belo, a tudo que vem de Deus, né? Medo de estabelecer limite quase sempre está a crença da nossa infalibilidade, quer dizer, nós não podemos falhar, né? O medo da nossa fragilidade abriga-se a crença de que temos que dar conta de tudo. O medo de perder pode trazer embutida a crença de que somos culpados pelas conquistas que fazemos. Tem pessoas que começam a ganhar, estão super bem, de repente elas perdem tudo, porque elas têm medo até da própria felicidade, ou a questão é tão mais profunda que é como se ela não merecesse aquela conquista, né? No medo de ser quem somos, quase sempre está a crença de que ser diferente é um mal. Isso é tão interessante, porque quando a pessoa começa a fazer uma análise e começa a fazer esse mergulho profundo dentro de si mesmo, muitas vezes ele vai se diferenciando, a criança interior dela vai se diferenciando dos padrões do qual ela foi educada e do qual ela foi preparada. Veja bem, ninguém faz isso, os pais principalmente, isso vem, isso acontece naturalmente, tá? Acontece que aquelas pessoas que despertam, elas começam a tomar decisões, por isso que muitas vezes quando vai fazer terapia, ou está num processo de autoconhecimento, nossa, essa terapia não tá fazendo bem para você, você tá diferente, você tá reativo. E são fases num processo de libertação deste ego, destes apegos e dessas correntes. E veja bem, isso aqui não é egoísmo, fazer só o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, passando por cima de tudo e de todos. Não é isto. Mas é conseguir se respeitar, é conseguir se conhecer. É lógico que a gente não consegue ficar meditando 24 horas, a nossa vida não permite isso, né? Mas a gente precisa começar a entender que as práticas espirituais que nos concedem esses momentos nos auxiliam muito a nos conhecermos. Porque no final é entre você e você e você e Deus. E nisso tem Jesus e toda a espiritualidade amiga maior nos direcionando e nos trazendo ferramentas, pessoas, lugares, chances, oportunidades para que possamos caminhar nesta direção. Então, é importante aqui a gente pensar do que fugimos. Quando fugimos? E até quando vamos fugir? E fugir do quê? Na maioria das vezes, todas as crenças limitadoras é medo do fracasso, é medo do abandono, é medo. E de situações que quando você vai tomando consciência de si e aprende a se amar, você vai entendendo que você é muito mais forte, que você é a única pessoa que realmente sabe o que te faz bem e o que te faz mal. Que os limites e as fronteiras que você estabelece são os compromissos que você tem com você. E você não precisa fazer isso de forma desajustada, de forma agressiva, de forma disfuncional. Quando você olhar para os seus medos e compreender quais são as suas crenças limitantes, talvez você consiga perceber que tem um caminho de cuidados para fazer. Um caminho de lugares que estão escuros dentro de você e que só precisam de uma oportunidade para serem compreendidos e, mais do que isso, acolhidos. Então, o capítulo de hoje, de uma forma bem compacta, é para a gente pensar um pouquinho sobre do que temos medo, do que temos corrido, do que temos fugido, que a nossa criança interior machucada nessa existência, na verdade, traz uma bagagem espiritual muito maior e por isso é tão difícil essas mudanças. Que não tem problema não sermos tão grandes e que na verdade nem somos.
E quando entendermos que, apesar de tudo isso, continuamos sendo filhos amados de um Pai maior,